Em 2018, um estudante de doutorado de Harvard estava apresentando a sua pesquisa sobre a relação entre laticínios e doenças crônicas para o seu comitê de tese. Só que um dos seus estudos o levou a uma conclusão inesperada. Entre os diabéticos, comer meio copo de sorvete por dia estava associado a um menor risco de problemas cardíacos. Como assim? Sorvete faz bem para diabéticos? Um excelente artigo foi publicado na revista The Atlantic nas últimas semanas, e ele discute esse mistério do sorvete que vamos trazer hoje para vocês. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Muitas vezes a gente já falou aqui para vocês do viés do paciente bem comportado. Ou seja, que você não pode apenas aceitar o que um estudo observacional mostra, como a associação entre carne vermelha e câncer, por exemplo. Porque os indivíduos que evitam carne são, estatisticamente falando, mais preocupados com a saúde, mais magros, mais ricos, mais educados, mais fisicamente ativos, mais propensos a ler rótulos, mais propensos a serem mulheres e menos propensos a fumar, beber ou comer Big Macs. Assim, a carne pode não ter nenhuma associação causal com câncer, como provavelmente não tem mesmo. E é com isso em mente que eu quero que vocês escutem essa história que nós vamos contar para vocês. Bem, a ideia de que uma sobremesa cheia de gordura saturada e açúcar pode realmente ser boa levantou desconfiança do Departamento de Nutrição mais influente dos Estados Unidos, obviamente. O chefe do departamento, Frank Hu, instruiu o doutorando a fazer mais pesquisas. Como ele explicou no dia da sua defesa de tese, os seus esforços foram em grande parte inúteis, porque o sinal do sorvete era robusto e não havia nada que eles pudessem fazer para acabar com isso. Ou seja, o pessoal da epidemiologia nutricional estava fazendo o que eles normalmente fazem, que são diversas manipulações estatísticas para torturar os dados, para ver se eles confessem, mas nem sob tortura os dados negaram o aparente efeito benéfico do sorvete. A dissertação explicava que ele não havia sido o primeiro a observar esse efeito benéfico do sorvete. Ele apontou que vários estudos anteriores encontraram um efeito semelhante. Quando este doutorando, agora já um cientista, professor na Universidade de Tufts, foi procurado para explicar isso em uma entrevista para esse artigo, ele respondeu que não estava disponível. E sabe por quê, pessoal? Porque existe um custo de reputação para resultados inconvenientes. E certamente esse é um resultado inconveniente. Nenhum de nós aqui acredita que o sorvete seja bom para a saúde, mas o fato de que ele achou isso num estudo de epidemiologia nutricional tende a sugerir que ou há algo errado com o estudo, ou, mais grave, que há algo errado com a epidemiologia nutricional. E isso chama atenção para uma coisa que é a publicação seletiva. Coisas que não interessam são enterradas, não são publicadas. Foi o caso desse estudo, desse doutorando aí sobre sorvete. E o fato de que só se publica aquilo que está alinhado com as crenças vigentes acaba reforçando essas crenças e os vieses pré-existentes. Quando Mark Pereira, epidemiologista da Universidade de Minnesota, falou sobre a associação com a qual ele se deparou há mais de 20 anos atrás, ele disse que até hoje não tem uma resposta para isso. Em praticamente todos os tipos de alimentos contendo laticínios, eles pareciam ajudar a prevenir as pessoas com sobrepeso a desenvolverem a síndrome da resistência à insulina, que é um precursor do diabetes. Mas aí segue o jornalista, o autor do texto da The Atlantic, dizendo assim: a cobertura da mídia internacional não mencionou o que eu havia visto na tabela número 5 desse estudo que a Sari acabou de mencionar. De acordo com os números, comer uma sobremesa láctea, uma categoria que incluía alimentos como o pudim, mas que consistia primariamente em sorvete, foi associado
a pessoas com sobrepeso com chances drasticamente reduzidas de desenvolver síndrome de resistência à insulina. Foi de longe o maior efeito observado no estudo, 2,5 vezes maior do que o efeito encontrado para o leite. Ou seja, traduzindo aqui para vocês, eles encontraram que o consumo de laticínios reduz o risco de pessoas obesas desenvolverem resistência à insulina, mas o que reduzia mais, muito mais, 2,5 vezes mais o risco era o sorvete. Não, né? Então Harvard também resolveu estudar os laticínios e, de acordo com seu viés contra as gorduras, relatou como os laticínios low-fat, baixos em gordura, eram bons para prevenir diabetes. Perto do final desse artigo de Harvard, no qual os autores listaram os riscos de diabetes associados a vários laticínios, haviam achado que não foi mencionado na narrativa dada aos repórteres, quase exclusivamente de baixo teor de gordura. Sim, de acordo com essa tabela, os homens que consumiam 2 ou mais porções de leite desnatado ou com baixo teor de gordura por dia tinham um risco 22% menor de diabetes. Mas o mesmo aconteceu com os homens que comiam 2 ou mais porções de sorvete toda semana. Então aqui, ao invés de fazer publicação seletiva, o que eles fizeram foi omitir do press release aquilo que era inconveniente. Em 2014, essa equipe de nutrição de Harvard trouxe mais uma dúzia de anos de novos dados de rastreamento de dietas para lidar com essa questão. Nesse novo estudo, o consumo total de laticínios agora já não parecia ter efeito. Mas sabe o que ainda parecia ter efeito de proteção contra o desenvolvimento de diabetes e resistência à insulina? Deixa eu adivinhar. O sorvete. O sorvete. Os pesquisadores de Harvard não gostaram dessa descoberta do sorvete, porque parecia que tinha algo muito errado. Mas o mesmo artigo deu a eles outro resultado que eles gostaram muito mais. A equipe estava apostando no iogurte por causa das questões de associação com microbioma e etc. Então, reparem o seguinte, o mesmo artigo que lançou para o mundo essa moda de que o iogurte é a coisa mais saudável que você pode consumir por causa do microbioma e o kefir, etc. Pois é o mesmo artigo, com a mesma metodologia, baseado nos mesmos questionários alimentares, também sugeria que o sorvete era igualmente protetor. Aliás, que o sorvete era mais protetor. E aí fica aquela questão, né? Ou eu acredito que a epidemiologia nutricional é maravilhosa e que as suas conclusões são verdadeiras e eu tenho que chegar à conclusão que o sorvete é super saudável, ou eu tenho que começar a questionar a epidemiologia nutricional, né? A maior ingestão de iogurte está associada a um risco reduzido de diabetes tipo 2, enquanto outros alimentos lácteos e o consumo total de laticínios não estão. Foi o que disse o artigo de 2014. Só que as conclusões não foram exatamente escritas com precisão, porque o sorvete foi associado a um risco reduzido. De fato, o efeito do sorvete foi mais consistente do que o do iogurte nas coortes estudadas. Bom, agora vem a parte deliciosa do artigo. Como será que a equipe de Harvard explicou a descoberta do sorvete? A teoria, pessoal, era a seguinte. Vamos lá. Presta atenção, se você está dirigindo, de repente encosta, porque precisa de uma ginástica mental considerável. Talvez algumas das pessoas no estudo tivessem desenvolvido problemas de saúde, como pressão alta ou colesterol elevado, e começaram a evitar sorvete por ordem dos médicos ou por vontade própria. Enquanto isso, as pessoas que não tinham esses problemas de saúde teriam menos motivos para desistir dos seus biscoitos e creme. Nesse cenário, o sorvete não preveniria o diabetes, mas o risco de desenvolver diabetes faria com que as pessoas não comessem o sorvete. Os epidemiologistas chamam isso de causalidade reversa. E aí entro eu aqui e digo, ah é? E por que eu não posso usar o mesmo argumento com a carne vermelha, por exemplo? No caso da carne vermelha, obviamente existem motivos para crer que as pessoas que evitam a carne vermelha são as mesmas que têm outros hábitos associados com melhores desfechos de saúde. Além do que, o efeito protetor não apareceu com outros doces, e sim com sorvete, porque se fosse isso aqui que Harvard explicou,
que as pessoas que foram diagnosticadas com um problema cardíaco passaram a evitar o sorvete, elas também não passariam a evitar, sei lá, croissants, doces e outras coisas? Aqui cabe um exemplo sensacional para vocês pensarem. Quem aí que está nos ouvindo já não ouviu falar que o vinho tinto pode fazer bem para o coração, que tomar 1 ou 2 cálices de vinho está associado com menor risco de doença cardiovascular? Isso vem desses estudos observacionais de epidemiologia nutricional. Como outros tipos de álcool estão associados com aumento de risco, o pessoal pensou, bom, não pode ser o álcool. Então veio aquela história do resveratrol. Todo mundo aí já ouviu, talvez alguns usem cápsulas de resveratrol. O fato, pessoal, é que a quantidade de resveratrol que produz efeitos benéficos em roedores, para que você obtivesse essa quantidade em vinho, seria necessário consumir 100 taças de vinho por dia, porque a quantidade de resveratrol no vinho é muito pequena. Obviamente, o resveratrol não é a explicação. O que poderia ser a explicação? Eu vou sugerir uma coisa que não é original minha, que vários epidemiologistas já sugeriram, que vinho é um marcador de renda. Vinho é caro. Quem consome vinho tem maiores níveis educacionais, maior acesso à saúde, são pessoas que, por terem um nível socioeconômico mais elevado, obviamente terão desfechos de saúde melhores. A gente sabe, dentro da epidemiologia, que um dos maiores determinantes de longevidade, saúde e doença é renda e nível educacional. Então, se nós podemos pensar isso que eu falei sobre o vinho, se nós podemos pensar isso que eu falei sobre a história do sorvete aqui, com que moral o pessoal fica declarando como se fosse verdade que a carne vermelha está associada com câncer? Bom, se a carne vermelha está associada com câncer, então o sorvete realmente tem que estar prevenindo doenças cardiovasculares e diabetes. Tá tudo errado, né? Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. No papel, os efeitos do iogurte e do sorvete ainda pareciam bastante semelhantes. Dentro do domínio da incerteza estatística, eles são idênticos, disse Mozaffarian. Mas no artigo de 2014, ele e os outros autores argumentaram que a causalidade reversa pode explicar as descobertas para o sorvete. Enquanto o mecanismo de relações públicas da academia ganhou vida, as nuances saíram pela janela. Pereira, o primeiro a descobrir o efeito do sorvete, disse que simplesmente não era o tipo de resultado que cai bem no mundo fechado das elites do mundo da nutrição. Eles não querem ver. A ideia de que o sorvete é metabolicamente protetor pode ser verdadeira? Seria muito maluco. Ainda assim, há pelo menos alguns pontos a seu favor, diz o artigo aqui. Por um lado, o índice glicêmico do sorvete, uma medida da rapidez com que um alimento aumenta o açúcar no sangue, é menor do que o do arroz integral. E aqui eu abro um parênteses. Isso não mostra que o sorvete é bom, isso mostra que o arroz integral é um problema, né? Mas vamos lá. Existe essa percepção de que sorvete não é saudável, mas ele tem gordura, ele tem proteína, ele tem vitaminas. E aí aqui eu entro de novo. Então quer dizer que ter gordura, ter proteína e vitaminas é o que torna um alimento bom? Segurem, porque nós vamos voltar a isso. É melhor para você do que pão, disse Mozaffarian. Dado quão horrível é a dieta americana, é muito possível que se alguém comer sorvete e comer menos amido, então é sinal que comer mais proteína e gordura é melhor do que comer amido. É isso que o Dr. Mozaffarian está dizendo. Bom, amido tem aonde mesmo? Nos grãos integrais. Nesse caso, para que a epidemiologia nutricional não seja destruída por esse caso do sorvete,
a gente tem que então admitir que de alguma forma o sorvete tem que fazer bem. E para que ele faça bem, a gente deveria postular então que a carne seja ainda melhor, porque a carne realmente não tem nenhum amido, também não tem açúcar, e tem proteína e gordura, minerais e vitaminas. Vocês entendem que a coisa é um mar de paradoxos e que no fundo o que eles estão fazendo é dentro de um menu de possibilidades contraditórias, escolhendo só as que interessam para eles, né? Como se fosse um buffet, né? Aquele 2 pesos, 2 medidas que você já escreveu lá no blog. Mas só para deixar claro, nenhum dos especialistas que foram entrevistados para esse artigo estava inclinado a acreditar que o efeito do sorvete era real e benéfico, embora às vezes até por razões diferentes das do Frank Ho. Pereira, por exemplo, apontou que as pessoas nem sempre são sinceras quando são questionadas sobre o que comeram. No seu estudo de 2002, ele descobriu que pessoas com sobrepeso e obesas relataram comer menos sobremesas à base de laticínios do que as outras pessoas. Abre aspas. Não acredito que as pessoas mais pesadas consumam menos sobremesas, disse ele. Eu acredito que eles subnotificam mais. Bem, então se isso for verdade, o fato da pessoa admitir que ela come sorvete vai estar correlacionado com boa saúde metabólica. Por quê? Porque só os que comem pouco sorvete admitem que comem sorvete. Porque os que comem muito sorvete mentem e dizem que não comem. É isso que ele está dizendo. E o efeito do sorvete seria, a seu modo, um marcador do estigma da gordura na América, o fato de que os gordinhos têm vergonha de admitir na hora de preencher o questionário que eles comem sorvetes. Isso é o que pensa o Pereira. E aí, pessoal, vamos ver se vocês concordam comigo, percebam o tamanho da ginástica mental necessária para que eu possa justificar o resultado anômalo do sorvete. Reparem que a justificativa para os achados de efeitos ruins da carne vermelha, por exemplo, são muito mais óbvios. É aquela história, quem come menos carne cuida mais da saúde, faz mais exercício, tem maior renda. Agora, para justificar essa do sorvete, eu preciso acreditar que as pessoas que dizem que comem sorvete são as que comem menos. E as que comem mais dizem que não comem. E quem sabe eu poderia simplesmente admitir que epidemiologia nutricional é um grande jogo de adivinhação e que lembra um pouco aqueles testes, sabe, em que você pega um borrão de tinta aberto no meio e pergunta o que a pessoa está vendo. Um vê uma borboleta, outro vê um morcego. As pessoas veem as suas crenças, porque no papel só tem um borrão. O problema com essa linha de pensamento é que uma vez que você começa a contemplar todas as maneiras pelas quais os preconceitos culturais podem se infiltrar na ciência, isso não para nas sobremesas à base de leite. Se o efeito sorvete pode ser deixado de lado, como devemos pensar sobre outros sinais produzidos pelas mesmas ferramentas de pesquisa? Pois é, né? As mesmas ferramentas que sugerem que grãos integrais fazem bem, que sugerem que carne faz mal, sugerem que sorvete é a coisa mais importante que você precisa comer para evitar o diabetes. You can't have it both ways. É um ditado em inglês que significa assim: eu não posso ter tudo, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se a epidemiologia nutricional não consegue explicar o sorvete, eu vou acreditar com toda a minha fé quando essa epidemiologia nutricional diz que grãos integrais são essenciais e que carne vermelha faz mal. Epidemiologia nutricional não pode ser utilizada para ditar condutas. No máximo, ela pode levantar hipóteses. É amplamente conhecido que os comedores de iogurtes, em média, são mais saudáveis, mais magros, mais ricos, mais educados, mais fisicamente ativos, mais propensos a ler os rótulos, mais propensos também a serem mulheres e menos propensos a fumar, beber ou comer Big Macs do que os que nunca comeram iogurte. Você não pode ajustar com confiança todo esse tipo de coisa. E quem tá ligado vai se dar conta que eu peguei essa mesma frase e coloquei lá no início do nosso roteiro, só que eu troquei. Eu coloquei, é amplamente conhecido que as pessoas que comem menos carne vermelha, e aí todo esse resto ali, mas eu não inventei, é verdadeiro. As pessoas, estatisticamente, as pessoas que comem menos carne vermelha são essas que têm esses mesmos hábitos das pessoas que consomem mais iogurte. E, obviamente, são esses hábitos
gerais, é o conjunto dos hábitos que impacta o risco de desenvolvimento de doenças e o risco de desfechos no futuro. E o consumir iogurte e o consumir carne são apenas marcadores. E como são apenas marcadores, eles não são causas, assim como, obviamente, o sorvete não é causa dos achados. Se é o Pereira que está certo, se é o Frank Hu que está certo, se é a causalidade reversa ou se é o fato das pessoas mentirem no questionário, o principal é entender que se os dados com os quais a gente trabalha são de questionários nos quais as pessoas mentem e cheios de causalidade reversa, a gente tem que ter no mínimo um pouco de humildade ao proferir as, entre aspas, verdades, fecha aspas, produzidas pela epidemiologia nutricional no que diz respeito a qualquer alimento. E a gente achou incrível a frase de impacto que o jornalista usou para encerrar esse artigo. Abre aspas. Se há uma lição a ser tirada da parábola da verdade mais inconveniente do mundo da dieta, é que o conhecimento científico é em si um produto embalado. Os dados, sejam eles quais forem, são apenas ingredientes. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.